aí, galerinha, estamos aqui para mais uma aula de língua portuguesa. Hoje é a aula número 114 do sexto ano, tranquilo? Hoje eu estou aqui com a Viviana, tudo bem, Viviana? Legal, então a Viviana está interpretando hoje Libras conosco. Bacana? O que nós vamos falar hoje, pessoal? O que será? Cartaz de campanha. O que é cartaz de campanha? Por que o nome é cartaz de campanha e não somente cartaz? É porque nós temos que diferenciar, né, as diversas formas de cartazes que nós temos. Então, é bem diferente daquela ideia, daquele cartaz que nós fazemos na escola, por exemplo, para apresentar um trabalho, né? Aquele cartaz é um cartaz didático, é diferente, tá? Então, acompanhe comigo agora os objetivos da nossa aula. Então, nós vamos ler aqui, tá? Cartaz de campanha, certo? Vamos interpretar texto com auxílio de material gráfico diverso. Nós vamos identificar a finalidade do texto, tá? Nós vamos inferir o sentido de uma palavra ou expressão, tranquilo? E os nossos conteúdos são o gênero discursivo, cartaz de campanha, e nós vamos também trabalhar com a significação de palavras dentro do contexto de uso. O que é contexto de uso, pessoal? É quando eu observo, né, onde aquela palavra está dentro da minha frase. Então, ali eu tenho um sentido preciso, um sentido exato daquela palavra, certo? Então, vamos começar aqui? Uma perguntinha aqui para você trabalhar aqui comigo. Você sabe para que serve, então, um cartaz de campanha? Sabe ou não? Cartaz de campanha, você já viu por aí? Um cartaz de uma campanha, por exemplo, de doação de roupa, doação de alimentos, né? Temos aí a campanha do agasalho, por exemplo, né? Que todo ano ocorre, então é um cartaz de campanha. Campanha de saúde também, né? Por exemplo, vacinação, enfim. Então, o cartaz de campanha ele tem diversas finalidades dentro da nossa sociedade. Hoje nós vamos observar um cartaz de campanha especificamente de uma temática que nós estamos trabalhando em várias aulas já, né? Que é sobre o cuidado com a nossa água, cuidado com o nosso planeta, né, em si, e não podemos desperdiçar a água neste momento que nós estamos vivendo racionamento em muitos locais do nosso estado do Paraná, tranquilo? Então vamos observar aqui. Olha o título ali, ó, Economize água, cada gota conta. Então esse é o título do nosso cartaz de campanha. Aqui o cartaz não dá para observar a leitura, né? Nós vamos fazer a leitura em fragmentos, tá? Então, aí a gente vai poder observar o que cada um desses itens aqui está falando, tá bom? Tranquilo? Então, observe aqui comigo. Antes de nós fazermos a leitura, nós vamos falar sobre a primeira atividade aqui, tá? Qual é essa atividade? Essa atividade é sobre quem produziu o cartaz e com qual finalidade, tá? Então, observe aqui, dá uma olhadinha aqui, tá? Olha o nome de quem produziu. Quem será que produziu, pessoal? Dá uma olhadinha, observe e já voltamos, tranquilo?
Legal, pessoal, de volta aqui. Vamos ver quem será que produziu esse cartaz, né? Será que foi uma empresa? Será que foi um órgão público, né? Você acompanhou direitinho, né? Qual foi o produtor deste cartaz? Acompanhe aqui comigo, então. Olha aqui, ó. Quem produziu foi a Prefeitura Municipal de Nova Era. Então, está aqui na parte inferior aqui do nosso cartaz de campanha, né? Essa prefeitura, ela fica, né, em Minas Gerais, então, o estado de Minas Gerais. Qual foi a finalidade? Né? A finalidade de orientar a população a economizar água, né? Esse tema bem importante, né, nos nossos dias atuais aí, no estado do Paraná inteiro, tá? Agora nós vamos acompanhar então aquela leitura que eu falei para vocês, aquela leitura fragmentada, né, de cada um dos itens do nosso cartaz. Então veja aqui comigo. Então nós temos aqui, ó, não jogue lixo no vaso sanitário, tá? Isso contribui para aumentar o gasto de água. Então acompanhe que nós temos uma imagem junto com a orientação, sempre, né, uma imagem ilustrativa e a orientação. O segundo item ali, acompanhe comigo, reduza o tempo no chuveiro. Ao invés de tomar um banho de 10 minutos, diminua para 5 minutos. Tá? Assim, economizará 30 até 80 litros de água por cada banho, além da energia elétrica, que também pesa no bolso. Então, isso é bem importante, né? Além da economia de água, nós temos a questão da economia de energia elétrica. Também é fundamental. Seguindo aqui, próximo item, olha a imagem aqui do carro, né? Então fala sobre lavar o carro, acompanhe. Quando precisar lavar o carro, use um balde. Lavar o carro com uma mangueira gasta até 560 litros de água em 30 minutos. Então é muito desperdício de água, então nós temos que arrumar formas alternativas para economizar água, certo? Olha a segunda imagem aqui, ó. Encha a pia para esfregar pratos e talheres, certo? A economia será de 10 litros de água por dia. Então, né, olha no final do mês quanto nós teremos economizado, né? 10 litros de água por dia, 30 dias, né? Mais de 300 litros de água por mês economizados. Continuando aqui, olha aqui o regador, né? Para regar, regue o gramado e o jardim das 6 às 8 horas da manhã ou após 7 horas da noite. Por quê? Isso evita o excesso de evaporação e mais gastos de água. Então, isso é bem importante, uma dica bem legal para você utilizar aí na sua casa, certo? Uma outra dica aqui, para descongelar carne e outros, não use a torneira, certo? O ideal é deixá-los degelar dentro da geladeira. Então, retira da parte do congelador, né, e deixa ali descongelando ali por um tempo, certo? Então, é uma dica bem legal, que também economiza e a gente não gasta água com essa prática. Tranquilo? Vamos lá, continuando aqui. Não use a mangueira do jardim para varrer folhas e outros resíduos das calçadas. O correto é usar vassoura, então, para varrer, certo? Que permite economizar, além de tempo, economiza água. Ao lavar os vegetais, acompanhe ali, vegetais e frutas, utilize uma bacia e use uma escova vegetal para remover a sujeira. Então, é uma forma bem interessante, né, de você economizar água também. Olha essa dica aqui sobre os vazamentos de torneira. Vazamentos de torneira são bastante comuns nas nossas casas, não são? Então, olha o que acontece em relação aos vazamentos. Vazamentos em torneiras, em canos e nas descargas do banheiro devem ser consertados assim que detectados. Por quê? Alguns tipos de vazamento causam uma perda diária de 24 litros de água, né? A perda mensal fica em torno de 720 litros. É um número muito grande de água desperdiçada, né? Se a gente pensar em relação ao tamanho de litro, né? Pensando lá em 2 litros de refrigerante,
Veja quantos litros de refrigerante a gente perderia por mês em relação ao uso da água, né? São muitos litros desperdiçados ali, tá? Olha em relação ao uso de máquina de lavar roupas e também a máquina de lavar louças. Máquinas de lavar louças e roupas devem ser usadas totalmente cheias. Por quê? Com isso, a frequência de uso é menor e há menos desperdício de água e energia. Novamente, então, em relação à economia, tanto de água quanto de energia. Reutilize a água, né, para lavar o quintal e com isso você economiza a água, né? Então, bem importante a nossa economia, o nosso gasto consciente de água. Isso é bem importante. Agora, a segunda atividade. Acompanhe aqui com o professor. Olha o título. O título da campanha é Economize água, cada gota conta. Que sentidos podem ser atribuídos à palavra conta neste contexto? Pense um pouquinho e já voltamos. Legal, pessoal. Então, eu perguntei para você aqui, quais são os sentidos, então, que podem ser atribuídos à palavra conta, né? Lembra lá no dicionário? Quando a gente for lá no dicionário, né, pesquisar qualquer significado de uma palavra, geralmente aparecem vários significados para uma única palavra, né? Não existe apenas um. Raramente você vai ver apenas um significado, né, para uma palavra. E quando que a gente vai descobrir qual é realmente o significado? Quando a gente observa o contexto de uso. Tranquilo? Então, veja aqui, então, nesse caso, quais são os sentidos, então, que a palavra conta passou aqui e sugeriu para nós. Tá? Vamos ver? Então, conta
pode ter o sentido de ser relevante, né? Isso conta, ou pode estar relacionado à fatura, né? A cobrança lá, a conta de água. Então, isso é uma conta. Cada gota conta, né? Gera uma fatura muito cara, né? Pelo consumo, ou conta porque é relevante, é interessante para nós. Beleza? Dito isso, faremos agora a atividade número 3. Acompanhe aqui, ó. Que relação é possível estabelecer entre o título da campanha Economize Água, cada gota conta, e a imagem da torneira na parte superior do cartaz? Então, como nós faremos essa relação? Pense um pouquinho e já voltamos. Isso aí, pessoal, de volta, vamos então confirmar qual é a resposta dessa atividade número 3. Veja aqui comigo. Então, eu perguntei para você qual é a relação, né? Que relação é possível estabelecer entre o título da campanha com a imagem desta torneira aqui gotejando, né? Na parte superior do cartaz. Vejamos. A ideia de que cada gota importa, ela é reiterada na imagem. Então, veja que tem uma gotinha lá pingando da torneira, né? Pois no interior da gota há a imagem do quê? Do planeta Terra, certo? Sendo assim, a campanha procura mostrar que qualquer ação que diminua o consumo de água é relevante. Então, isso tem que ser observado por você. Então, se você observou lá que nós temos um planeta dentro daquela gotinha, nós percebemos qual é a importância, né? É uma pequena gota, mas ela faz toda a diferença, né? Se cada um economiza um pouquinho, né? E em horas e minutos, aquilo ali se torna um montante muito grande de água desperdiçada. Beleza? Seguindo aqui,
em relação ao uso da imagem, tá? Então, a imagem é o que, pessoal? Imagem é uma linguagem, é um texto, tá? Só que é uma linguagem visual, é um texto visual, que nós devemos ter em mente, né? Que esse texto ele oferece ali informações bastante importantes para nós, certo? Então, quando a gente observa uma imagem, assim como nas placas de trânsito, que a gente caminha pelas ruas e vê, né? Sejam elas escritas ou somente os símbolos, aquilo ali faz todo sentido. E aqui, em relação ao cartaz, cada imagem conta. Então, vejamos então a importância, né, da imagem, dessa leitura de imagem. O uso de imagem na linguagem visual, combinado com a escrita, que é a linguagem verbal, se complementam para incutir na mente dos leitores a ideia de que é importante economizar água. Então, há uma complementação das duas ideias, tanto da parte escrita quanto da parte visual. Os elementos verbais e visuais se articulam para a promoção e a persuasão. O que é persuasão? Convencimento, né, das pessoas em relação ao consumo de água. Então, bem importante fazer essa leitura, né? E agora a atividade número 4. Presta atenção aqui comigo, o que está sendo perguntado. Então, observe aqui as imagens. Então, nós temos a imagem aqui do carro, nós temos ali vazamentos, né? Nós temos alguém tomando banho ali, tá? Então, veja aqui, ó. Qual é a relação entre a ilustração e a orientação para economizar água? Pense um pouquinho e já voltamos. Isso aí, pessoal. Então, eu perguntei para você qual é a relação, então, que a imagem tem com a orientação para economizar água. Então, veja aqui comigo. Qual é a possibilidade de resposta que você pode dar aí, tá? Cada ilustração, ela demonstra a ação que deve ser realizada, né? Para quê? Para evitar o desperdício de água. Então, essa relação ela é feita de duas formas, da parte escrita e da parte visual, como nós já falamos anteriormente. E agora vamos compreender juntos de que forma a articulação entre os recursos visuais e verbais pode ser mais compreensível e acessível às pessoas? Então, repare aqui, ó, como se trata de uma campanha voltada para todas as pessoas, né, de uma forma geral, as ilustrações têm a função de apoio às informações fornecidas para a economia de água. Então, desde crianças até idosos. Então, o público é geral, né?
Por esse motivo, aquelas imagens elas podem ajudar, facilitar na compreensão, por exemplo, de uma criança lá em início, né, de alfabetização. Mesmo que ela não saiba ali ler completamente, ela pode fazer a leitura da imagem. Então isso é bem legal, como lá nas histórias infantis que tem a parte do texto e a parte das imagens, dos desenhos, certo? E agora um quiz para a gente revisar um pouquinho o nosso conteúdo. Eu quero perguntar para você qual é o público-alvo do gênero textual cartaz de campanha. Qual será? Vejamos então as opções, as alternativas. Será que é apenas para adultos? Será que é apenas para idosos? É para crianças, jovens, adultos e idosos? Ou é apenas para jovens e adultos? E aí, o que será, pessoal? Eu acabei de falar um pouquinho sobre isso, não falei? Você prestou atenção? Se você prestou atenção, você sabe que a resposta é a letra... Qual letra? Letra C, é um público geral, né? Crianças, jovens, adultos e até chegar nos idosos, né? Então, todos os públicos são, né, leitores possíveis para o nosso gênero cartaz de campanha, beleza? E agora a atividade número 5, para nós realizarmos aqui, acompanhe. Nas orientações, há frases como pesa no bolso, economiza água e dinheiro. Por que o autor da campanha se utiliza desses argumentos? Explique. Então, faça aí e já voltamos.
E aí, pessoal, voltamos? Você pensou, explicou aí o que eu perguntei para você? Então, nós tínhamos ali o uso de frases, né? Frases de bastante impacto ali utilizados no nosso cartaz de campanha. Por que será que aquilo ali foi utilizado, né? Por que será que o autor da campanha se utiliza desses argumentos? Então, vejamos aqui, ó. Uma possível explicação é que serve para persuadir, convencer as pessoas de que não se importam, né? Então, aquelas pessoas que não se importam por algum motivo, elas podem ser convencidas. Inicialmente, com argumentos de que pode faltar água, né? Então, alguém não é convencido, pode faltar água. Então, a gente usa, então pode doer no bolso, né? Você vai pagar uma conta mais cara de alguma forma. Então, isso pode ajudar a convencer. Então, veja aqui, ó, para persuadir, convencer as pessoas que não se importam inicialmente, né? Com aqueles argumentos de que pode faltar água a alguém ou de que pode contribuir com o uso sustentável. E o argumento da economia de dinheiro, então ele pode persuadir, convencer bem mais pessoas a economizarem água, né? Porque isso atinge igualmente a todos, né? Quando a gente fala de dinheiro, isso afeta a todos, não afeta somente a família A ou a família B, afeta todo mundo por igual, né? E quem é que quer perder dinheiro, né? Em tempos que nós estamos passando, tempos difíceis, não é mesmo? Então, isso é uma forma, né, que o organizador, o criador daquela campanha, ele tem de atingir o público-alvo, né? Principalmente o adulto, nesse caso, que é aquele que paga a conta, né, de água que a gente consome lá na nossa residência. Tranquilo? E agora vamos refletir. Para refletir, os cartazes de campanha, eles tratam de temas de bastante relevância social. Que temas são esses? A economia de água, a reciclagem, a doação de livros, né? Campanha do agasalho, que eu já mencionei hoje, campanha de prevenção a acidentes de trânsito, por exemplo, né? Campanha de doação de sangue, campanha de arrecadação de alimentos e muitas outras, né? Que nós observamos aí no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. Então, o que é importante? Saber que se trata de uma campanha e aquele cartaz está relacionado a ela. Por isso o nome do gênero é cartaz de campanha, certo? Então, olha aqui, ó. Quais são as principais ações esperadas dos leitores a respeito de todas essas temáticas? Né? O que aquele organizador, o criador daquela campanha espera de todo mundo que leu aquele cartaz? Que as pessoas de alguma forma contribuam, né? Contribuam com ações, com doações, né? Se for o caso de doação de agasalho ou doação de alimentos ou mesmo de doação de livros, né? Então, elas esperam uma ação, né, da pessoa que está lendo, do público-alvo, do público leitor. Isso é bem importante notar. Ninguém produz uma campanha, um cartaz, para ficar ali exposto, jogado, né, e que ninguém observe. Por isso eles são expostos em alguns locais de bastante circulação, né? O cartaz é exposto em locais pelos quais muitas pessoas passam ali diariamente, né? Como terminais de ônibus, né? Escolas, repartições públicas, enfim, tudo isso, tá? E agora a atividade número 6 aqui para você fazer aqui comigo. Observe. Explique a relação entre as ações contidas no cartaz e a economia de água. Nós temos duas alternativas aqui. Alternativa A, né? Para essa frase, tome banhos rápidos. Então, você vai dar uma explicação em relação a esta frase. E a letra B, lave o carro com um pano úmido e um balde. Então, vai fazer a relação tanto da imagem quanto da parte escrita. Pensa um pouquinho e já voltamos.
Legal, pessoal. Vejamos então aqui qual possível resposta que você poderia ter colocado. Vamos lá? Então, em relação à letra A, alternativa A, o chuveiro, então, é um dos itens da casa que possibilita a vazão de quantidade significativa de água, então consome muita água. O banho prolongado, ele ocasiona o desperdício de água e também de energia elétrica. E na alternativa B, você poderia ter colocado, né, que para lavar o carro, o ideal é não usar nenhum tipo de mangueira, porque desperdiça muita água, beleza? Agora falando sobre os cartazes de campanha, uma continuação do nosso conteúdo. Em cartazes de campanha, a escolha de palavras e produção de sentidos não é aleatória, certo? Mais do que isso, é um recurso linguístico e discursivo para deixar marcas nas pessoas que tiveram contato com a referida campanha. Então veja alguns exemplos aqui, ó. Cada gota conta, né? Quer dizer que cada gota importa. Ou economize na conta, ou seja, o sentido é de economizar na fatura. Então essas duas vezes, né? Quando a gente atribui a palavra conta, nós podemos atribuir dois sentidos, de que a conta importa e conta no sentido de fatura, como nós já observamos também nesta aula, beleza? Os cartazes de campanha, eles podem ser encontrados em que meios, em que locais? Eles podem ser encontrados, né, geralmente em espaços físicos, como escolas, postos de saúde, hospitais, supermercados, prefeituras, repartições públicas, certo? Empresas. E também é possível encontrarmos esses cartazes em outros meios, como sites, blogs e também em livros didáticos. Tranquilo até aí? E agora um quiz para nós revisarmos aqui o nosso conteúdo. Para que serve então um cartaz de campanha? Acompanhe aqui. Para informar, orientar, convencer, conscientizar ou sensibilizar as pessoas acerca de um determinado assunto? Será que é essa? Para transmitir informações através do uso de imagens, desenhos e demais elementos visuais gráficos? Será? É para satirizar por meio de uma caricatura algum acontecimento atual? Ou é para deixar algum tipo de lição ou moral para o leitor? Qual será? É um pouquinho grande nessas alternativas, né? Você observou bem, então, para que serve um cartaz? O que nós comentamos até agora em nossa aula? Vejamos aqui. É exatamente para informar, orientar, convencer, conscientizar ou sensibilizar as pessoas, né, acerca de um determinado assunto, de um determinado tema bastante importante na nossa sociedade. Beleza? E agora, resumindo a nossa aula, estamos chegando ao fim, né, dessa aula muito legal sobre o gênero cartaz de campanha. O que nós fizemos então nesta aula? Nós lemos um cartaz de campanha, né, então esse gênero aí que a gente visualiza bastante na nossa sociedade. Nós interpretamos texto com auxílio de material gráfico diverso, então nós percebemos ali como a imagem contribui bastante, né, para o significado de todo o cartaz. Nós identificamos a finalidade desse texto, né, várias informações para que elas servem, e nós inferimos o sentido de algumas palavras ali utilizadas no nosso cartaz de campanha. Então, meu muito obrigado a você que participou da aula até agora. Um grande abraço para o pessoal aí de Fazenda Rio Grande e para o pessoal de Piraquara, beleza? Até mais!